Quanto custará o dólar em 2032? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje, do nosso plano 5, o plano que vai te ajudar a chegar nesses primeiros 5 dias dos investimentos, que serão em torno de 10 mil até 99 mil reais, respeitando sempre aquilo que a gente chama de são as raízes, que são os aportes, os ativos, tempo, paciência e comprometimento. Eu sou Edgar Amazonas Filho, cofundador da Simile, seja bem-vindo a mais esse vídeo aqui do nosso plano 5. Hoje eu vou falar para você como calcular, como estimar, na verdade, o dólar em 2032. Então fica aqui comigo que você vai entender melhor essa questão. Enfim, pessoal, a gente está enfrentando aí várias turbulências, tanto no mercado de ações, né, no mercado de ações brasileiro, quanto na questão do dólar, né? E isso também tem uma certa relação com a inflação. Então essas três combinações, ainda tem a questão política aqui no Brasil, né? Então a gente tem a questão política, dólar aumentando, bolsa caindo, tá? E a inflação, né? Então são essas combinações todas que fazem com que o Brasil aí sempre seja um desafio você investir, né? Então a gente sempre fala aqui no plano 5, né, como entender, não só no plano 5, né, nosso conteúdo, as nossas soluções são voltadas exatamente para isso, né, que é tornar o investidor mais global, diversificar, inclusive, os investimentos não só aqui no Brasil, mas também em outros países, também outros ativos, né, não apenas os ativos aqui brasileiros, como ações e fundos imobiliários, mas também ativos lá nos Estados Unidos, como os estoques, REITs, e através dos ETFs você tem acesso a outros países também, e além disso as criptomoedas, né? Então são essas possibilidades que você tem para diversificar, para não ficar aqui somente na mão aqui do Brasil. Mas então, eu fiz uma pergunta lá no nosso Instagram, se você não segue o nosso Instagram, você vai encontrar aqui na descrição o link para ele, e aí eu perguntei lá, quanto seria o dólar em 2032, considerando lá a tendência dele nos 10 anos passados, tá? Eu vou explicar melhor para você essa questão aqui e vou explicar o fundamento por trás, né, que é ciência de dados, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Então, pessoal, esse aqui é o gráfico que eu mostrei lá no nosso Instagram. Ele mostra exatamente aqui a tendência do dólar, né, perante o real ao longo de 10 anos, ou seja, desde 2012, na verdade um pouquinho antes de 2012 até 2000, bem próximo de 2022 que a gente já está, né? Então aí vão ser quase 10 anos, né? 10 anos, vamos arredondar aqui, 10 anos. E se a gente for olhar, nesse período de 10 anos, ele saiu um pouquinho abaixo de 2, né, quase R$ 2, e está chegando aí quase nos R$ 6. Então, se a gente for traçar aqui, então você teria a seguinte reta de tendência, né, aqui nesse período aqui. Então, a gente está chegando aqui pelo meio, né, essa aqui seria a tendência, ela é praticamente uma reta, essa tendência, né, tem uma leve curvazinha aqui, uma não linearidade, mas ela varia lá no meio, né, se a gente considerar a estimação aí dessa reta de regressão, ela vai bater ali nos R$ 6 em torno de 2022, tá? Obviamente respeitando essa tendência, né? E mais, dentro dessa banda aí de predição, né, que a gente chama em regressão, isso aqui é uma regressão linear que a gente poderia utilizar. Nessa regressão aí, ela estaria dentro dos R$ 6, né, até lá 2022, mas variando de 5 a R$ 7, tá? Então ela pode chegar a 5 ou pode chegar a 7, que estaria dentro daquilo esperado aqui, dessa previsão desses dados aqui ao longo de 10 anos, tá? Então eu perguntei lá no nosso Instagram exatamente quanto, se eu respeitar essa tendência aqui ao longo desses 10 anos, quanto seria o dólar em 2032. Então a gente vai fazer o que a gente chama de extrapolação desses dados aqui. Então a gente vai considerar que em 2022 a gente teria mais ou menos até, na verdade, entre 2012 e 2022, então houve um crescimento aqui do dólar por um fator de 3, né? Então era em torno de 2, hoje em torno de 6, quase 2022, né? Vamos considerar aí 10 anos. Então teve um fator de crescimento de 3. Então se a gente mantiver essa mesma tendência ao longo dos próximos 10 anos, ou seja, em 2032, a gente vai ter o quê? 3 vezes esse valor atual. Ou seja, vamos arredondar para 6. Então, 3 vezes 6, R$ 18. E o intervalo, que seria aí, considerando de 1, tá? 1 para mais e 1 para menos, né? Então, a gente tem aí o valor esperado, R$ 18, tá? Usando a reta de regressão. O intervalo, né, ficaria entre 17 e R$ 19. Eu sei que pode parecer um absurdo o dólar a esse preço, né? R$ 18, variando entre 17 e 19, mas a verdade, se a gente considerar isso, também lá em 2002, seria um absurdo se a gente imaginasse em 2022 o dólar quase R$ 6. Mas aconteceu, né? Multiplicou por 3, por um fator de 3. Então, essa mesma situação, se mantiver essa tendência aqui do dólar, também pode cair. É claro que todo mundo torce para isso não ser verdadeiro, obviamente que todo mundo torce. Mas a pergunta que a gente tem que se fazer é se isso pode acontecer. Se você tem uma sensação que isso pode acontecer, né,
mesmo que não seja tão grande esse crescimento nos próximos 10 anos, a gente já pode imaginar que não seria tão estranho a gente esperar um dólar de 10 reais aí. Tanto que eu já falei isso numa previsão anterior, mas sem utilizar nenhum recurso aqui, como esse de regressão. Aqui a gente tem regressão, a gente pode usar regressão para estimar os próximos períodos. Então, nesses próximos 10 anos aí, ou seja, em 2032, a gente teria a possibilidade desse dólar valendo R$18, variando entre R$17 e R$19. Claro, isso é uma previsão. Se isso vai se concretizar, já é outra história. Mas antes de eu deixar aqui essa informação, eu vou falar mais uma coisa interessante aqui com relação ao dólar. Se a gente for olhar aqui, eu peguei e comparei o dólar com, aqui está em inglês, tá? O Consumer Price Index, que é o índice de preço no consumidor. O IPC, né? Não é o IPCA. O IPCA, de uma forma mais ampla, ele pega várias rendas, né? Aqui ele pega de 1 até 33 salários mínimos, né? No caso aqui do Brasil, e mede realmente o preço ali, a inflação, é um índice de inflação, né? Ou seja, o quanto essa população aí de 1 a 33 salários está pagando por determinados bens de consumo. Então eles avaliam isso. Esse índice vai ser exatamente um índice de inflação, como eu falei anteriormente. E se a gente for olhar em comparação ao dólar, a gente pode ver que há uma correlação muito forte, tá? Então ambos têm uma tendência de alta ao longo de um tempo. Então o IPC, né, isso varia, inclusive se a gente for pegar outro país, vamos supor aqui, Canadá, vou pegar o Canadá. O IPC só sobe também aqui, olha, o IPC do Canadá, tá? Ao longo de 10 anos só sobe aqui. Se eu pegar o IPC, sei lá, do Portugal, deixa eu ver como é que estava de Portugal. Muita gente fala em Portugal, olha aí, crescendo também, tem algumas oscilações, mas também é crescente. IPC lá do Reino Unido, também crescente. Então a gente não espera que esse IPC aí caia, né? E sim siga a tendência. E acompanhando a isso, né, aqui dos Estados Unidos, mas vamos voltar lá do Brasil. A questão toda aqui, ó, qual vai ser esse impacto desse dólar a R$18 daqui a 10 anos, tá? Qual vai ser esse impacto aí no seu consumo? Então, por isso que além de a gente falar sobre investimentos aqui no plano 5, né, a gente foca também exatamente naquilo que pode acontecer lá no futuro. E o que pode acontecer lá no futuro, você tem que estar preparado. E essa preparação acontece hoje, no presente, né? Então, se você sabe, se você acredita que o real vai cada vez mais ser desvalorizado perante ao dólar, independente de governo, tá? Independente se é de esquerda ou de direita, né? Isso vai se alternando ao longo do tempo, mas a gente já percebeu aí que independe de governo, sempre vai acontecer isso. Então, se você, assim como eu, acredita que o dólar sempre vai se valorizar ao longo do tempo, você tem que tomar ações hoje. Então, o seu dinheiro, né? Eu sempre falo que o principal inimigo do investidor é a inflação. Então, a gente tem que cuidar disso hoje, né? Botar o dinheiro para trabalhar para você, através de investimentos ativos, principalmente não só aqui no Brasil, mas também nos Estados Unidos. Eu sei que pode parecer, o Edgar só critica aqui o Brasil, etc e tal, nos investimentos, mas na verdade eu tenho investimentos aqui no Brasil. Eu uso a solução Quant que a gente desenvolveu aqui 100% em duas carteiras de investimento. Na verdade, uma carteira na Clear, que eu tenho 100% em ações brasileiras, e a outra do plano 5, que eu estou fazendo aqui com vocês, eu tenho lá uma carteira de investimento bem diversificada, que entra até inclusive criptomoedas. Então eu mostro ali exatamente como eu refaria, na verdade, esse plano 5. Esse é o objetivo principal do plano 5. Então eu estou recriando essa trajetória exatamente para você que de repente está começando nos investimentos. Então a mensagem de hoje é essa, né, com relação ao dólar em 2032, essa previsão, obviamente é uma previsão, se isso vai se concretizar já é outra história, mas pelo menos você já tem uma ideia do que pode acontecer. E aí você fica atento, né? Age hoje para que lá na frente você não tenha problemas. Certo, pessoal? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o like, compartilha com seus amigos, também que acreditam que de repente só investir no Brasil é o suficiente. Né? Manda para ele, para ela, e você vai ver que você vai estar ajudando mais uma pessoa. Também não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Vejo você amanhã.